Olá, este é o vídeo 3 sobre funções em C++. Os assuntos abordados nesse vídeo são constantes simbólicas em C++, const, expr e const, passagem por referência constante, const e comercial, vantagens e desvantagens da passagem por valor, por referência e por referência constante, exercícios e exemplos para fixação dos conceitos. Não deixe de assistir os 2 vídeos anteriores para tirar o máximo proveito desse vídeo. Então vamos ao primeiro assunto do vídeo. Passagem por referência constante. No vídeo anterior, vimos funções com passagem por referência. Agora vamos conhecer outra modalidade, a passagem por referência constante. Mas antes, vamos estudar um pouco sobre constantes simbólicas em C++, const, expr e const. Const expr é uma abreviação de Constant Expression, ou expressão constante, e const é uma abreviação de Constant, ou constante. Em muitos programas, utilizamos valores que nunca deveriam mudar. Esses valores são chamados de constantes. Por exemplo, o valor de π em cálculos geométricos, o fator de conversão de polegadas para centímetros, 2,54, a velocidade da luz, quase 300 mil metros por segundo. Em vez de espalhar esses números diretamente pelo código, o ideal é armazená-los em variáveis constantes com nomes descritivos. Isso torna o código mais legível, organizado e fácil de manter. Em C++, podemos criar constantes utilizando const expr. Por exemplo, const expr double p e o valor de π atribuído, e const expr int dias da semana e o valor 7 atribuído. Nesses exemplos, const expr indica que π e dias underscore semana são constantes. Double e int são um tipo de dado, π e dias underscore semana são o nome da constante, e 3,14159 e 7 são o valor atribuído. Após serem inicializadas, essas constantes não podem ser alteradas. Por exemplo, se tentarmos atribuir o valor 7 a π, o compilador gerará um erro. Constantes são somente leitura. No entanto, podemos utilizar essas constantes normalmente em cálculos. Vamos demonstrar isso no VS Code. Então, aqui no VS Code, vou escrever um programa que calcula a área de um círculo. Primeiramente, vou criar a variável π e atribuir o valor de π a ela. Como esse é um valor constante, vou utilizar a constante simbólica const expr. Vou explicar o uso do const expr adicionando um comentário. π nunca deve mudar durante o programa. Const expr indica que esta é uma expressão constante, conhecida pelo compilador antes da execução do programa, ou seja, em tempo de compilação. Agora vou criar a variável para o raio do círculo e inicializá-la. Em seguida, vou solicitar ao usuário que insira o valor do raio e armazenar o valor digitado na variável R. Agora eu vou criar a variável área, realizar o cálculo da área do círculo e exibir o resultado. Vamos rodar o código. Insiro o valor do raio do círculo, 3,5, Enter. O valor da área do círculo é aproximadamente 38. Então, criando uma constante para π, o código fica mais legível, porque não precisamos ficar escrevendo o número várias vezes no código. Por exemplo, se eu substituir aqui π pelo número, toda vez que eu precisar do valor, eu vou precisar ficar digitando ele, Outra vantagem é que a criação de uma constante facilita a manutenção do código. Imagine que você queira aumentar a precisão de π para 12 casas decimais. Se o valor estiver espalhado pelo código, por exemplo, 3.14 ou 3.14159, 22,7, será difícil encontrar e corrigir tudo, mas usando a constante basta alterar apenas em um lugar. Então aqui o valor de π com 12 casas decimais. Agora vamos ver outro exemplo. Vou criar um código que utiliza a famosa equação de Einstein. Energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Primeiramente vou criar uma variável para armazenar a velocidade da luz. Então double vel underscore luz e a atribuição aqui do valor, quase 300 mil metros por segundo.
Como se trata de um valor constante, vou utilizar constXPR. Vou documentar isso através de um comentário. Velocidade da luz em metros por segundo. constXPR indica que esse valor é constante e conhecido em tempo de compilação. Em seguida, vou criar uma variável para a massa e inicializá-la. Agora vou solicitar ao usuário o valor da massa do corpo e armazenar o valor digitado na variável massa. Então, Cout aqui, solicitando que o usuário insira a massa do corpo em quilogramas, e um sim aqui para armazenar o valor digitado na variável massa. Agora vou criar a variável energia para o cálculo da energia. Vou adicionar um comentário explicando o cálculo. Então, cálculo da energia utilizando E igual m vezes c ao quadrado, né? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, a famosa fórmula de Einstein. E agora vou exibir o resultado. Então, vou rodar o código. Então, insira a massa do corpo em quilogramas. Eu vou colocar aqui a massa da Terra, que é 5,9742 vezes 10 elevado a 24, né? Então, eu vou utilizar a notação científica, né? 5,9742 e 24. Pressionar Enter. Então, a energia total da massa da Terra é aproximadamente 5,36934 vezes 10 a 41 joules. Isto é, uma quantidade inimaginável de energia concentrada em forma de matéria. Programação também é física. Então, se colocássemos o valor da velocidade da luz diretamente no código, sem utilizar uma constante, esse valor seria considerado um magic number, né, ou um número mágico. Por exemplo, aqui no cálculo da energia, eu substituí as variáveis vel_luz pelo número. Então, sem o uso da constante, o código ele fica menos legível, menos organizado e mais propenso a erros de digitação. Então, resumindo, as constantes, elas tornam o código mais legível, evitam alterações acidentais, eliminam números mágicos, facilitam a manutenção e ajudam na organização do programa. Em alguns casos, o valor de uma constante não é conhecido em tempo de compilação, mas ainda assim não deve mudar após a inicialização. Para essas situações, o C++ oferece outro tipo de constante, o const. Vou demonstrar isso no VS Code. Nesse exemplo, primeiramente vou criar uma constante com um valor conhecido em tempo de compilação. const xpr int dias_semana atribuição 7, ponto e vírgula. Vou adicionar um comentário. Então, const xpr é o valor constante conhecido em tempo de compilação. Em seguida, eu vou exibir a constante constXPR. Agora eu vou criar a variável idade e inicializá-la. Em seguida, eu vou solicitar a idade ao usuário e armazenar o valor digitado na variável idade. Agora eu vou criar uma constante chamada idade_usuário. Como esse valor foi digitado pelo usuário, ele só é conhecido em tempo de execução. Mesmo assim, após a inicialização, ele não poderá ser alterado. Então, const int idade_usuário, atribuição idade, ponto e vírgula. Vou adicionar um comentário para destacar bem isso. Então, no const, o valor não poderá ser alterado após a inicialização, mas ele só foi conhecido em tempo de execução quando o usuário digitar a idade. Agora eu vou exibir o valor. Vou criar um cálculo utilizando constXPR e const para que o programa exiba a idade do usuário daqui a 10 anos. Então, const int idade_em_10_anos e atribuir então a idade_usuário mais dias_semana. Idade_usuário, que é a const, mais dias_semana, que é a constXPR, mais 3, né? Os dias da semana aqui são 7, mais 3 para dar 10. Agora eu vou exibir o resultado e vou rodar o código. Então, dias da semana 7,
digita a sua idade, vou colocar 25, idade informada 25, valor calculado 35. Vou rodar o código novamente, idade 12, Enter, idade informada 12, valor calculado 22. Então ele mostra a idade daqui 10 anos. Agora eu vou mostrar um exemplo sem const. Vou adicionar um comentário aqui, exemplo sem const. Vou criar a variável int idade underscore sem underscore const e atribuir idade, ponto e vírgula. Agora eu vou exibir o valor original. Então, cout, valor original da variável sem const e o nome da variável aqui. Vou alterar a variável idade underscore sem underscore const porque é permitido. Então, idade underscore sem underscore const, atribuição 100, ponto e vírgula. Vou exibir o valor após a alteração. Então, valor após a alteração. E vou rodar o código. Então, digite sua idade, 10, idade informada 10, valor calculado 20, valor original da variável sem const 10, valor após alteração 100. Então, se eu tentar alterar o valor da const, o compilador gera erro. Então, essa é a diferença de variável comum e constante. Então, a principal diferença entre const expr e const é que no const expr o valor deve ser conhecido em tempo de compilação. Aqui o compilador já conhece o valor antes do programa executar. E no const, o valor pode ser conhecido apenas em tempo de execução, mas não poderá ser alterado depois. E por que const é tão comum? O C++ antigo não possuía const expr. Antes do C++11, os programadores utilizavam const para criar constantes. Muitas constantes só são conhecidas em tempo de execução. Isto é, em muitos programas o valor vem do usuário, vem de um arquivo, vem da internet ou é calculado durante a execução. Mesmo assim, após inicializado, esse valor pode precisar permanecer imutável. Nesses casos, const é extremamente útil. Dito isso, estamos prontos para entender a passagem por referência constante. Mas antes, vamos recapitular rapidamente os conceitos de passagem por valor e passagem por referência que vimos no vídeo anterior. Para isso, vamos revisar o código utilizado naquela explicação e vamos modificá-lo para exemplificar passagem por referência constante. Vamos para o Compiler Explorer. Então, aqui no Compiler Explorer, na função main, temos a variável original int_valor com o valor 20 atribuído. Também temos a chamada da função por valor, alterar underscore valor entre parênteses valor. A função void alterar underscore valor entre parênteses int x recebe uma cópia do valor da variável original valor. Como o valor possui o valor de 20, a cópia x também recebe 20. Na definição da função, temos x e o valor 50 atribuído. O valor da cópia é alterado para 50, porém o valor da variável original não muda e permanece 20, como nós vemos aqui na exibição do resultado. Na memória, temos a variável original com o valor 20 e a cópia com o valor 50. Quando a função termina, a cópia é destruída. Como apenas a cópia foi alterada, a variável original continua com o valor 20. Já na função void alterar underscore valor underscore ref entre parênteses int e comercial x, temos o e-comercial que indica a passagem por referência. Agora não é criada uma cópia da variável, a função trabalha diretamente com a variável original. Quando a função é chamada na main, alterar underscore valor underscore ref entre parênteses valor, x se torna uma referência para valor. Em outras palavras, é como se x fosse um apelido da variável valor. Na definição da função, x e o valor 100 atribuído, a variável original é alterada
porque x e valor representam a mesma variável na memória. Assim, o valor da variável original passa a ser 100, conforme mostrado aqui na saída do programa. Então, na passagem por valor, a função trabalha com uma cópia da variável. Já na passagem por referência, a função trabalha diretamente com a variável original. Agora, para exemplificar função por passagem de referência constante, vou modificar a função void _alterar_ref, entre parênteses, int e comercial x, para const int e comercial x. Então, const transforma a referência em somente leitura. Isso significa que a função pode visualizar o valor, mas não pode alterá-lo. Então, quando a função alterar _valor_ref valor é chamada na main, x aponta diretamente para valor, porém o const ele protege a variável. Então, a linha sem atribuído a x aqui na definição da função gera erro porque x é constante. Então, repara aqui o erro, né, gerado pelo compilador. Eu vou comentar essa linha aqui. E agora repare que o compilador volta a executar o programa sem erros, né? Mantendo aqui o valor 20 aqui, referente à variável valor. Vantagens e desvantagens da passagem por valor, por referência e por referência constante. Passagem por valor. É útil quando trabalhamos com cópias de valores de tipos de dados pequenos, por exemplo, int, double, char ou bool. Então, como vimos nesse tipo de passagem, a função recebe uma cópia da variável original. Assim, alterações feitas dentro da função não afetam a variável original. Porém, para objetos maiores como imagens, vídeos, tabelas gigantes, strings grandes ou vectors com milhões de elementos, veremos vectors mais adiante, criar cópias pode consumir mais memória e comprometer a performance do programa. Nesses casos, a passagem por referência costuma ser mais apropriada. Passagem por referência. Na passagem por referência, como vimos, a função trabalha diretamente com a variável original, sem criar cópias. Isso pode melhorar a performance, especialmente para objetos grandes. Por outro lado, como a função pode alterar diretamente a variável original, o uso excessivo desse tipo de passagem pode reduzir a segurança e dificultar a manutenção do código. Por isso, geralmente é recomendado modificar argumentos apenas quando isso for realmente necessário. Passagem por referência constante. A passagem por referência constante é muito utilizada em C++, principalmente com objetos grandes. Ela possui duas grandes vantagens: evita cópias desnecessárias, impede alterações acidentais na variável original. Nesse caso, a função acessa diretamente o valor original, mas o const impede modificações. O compilador gera erro caso a função tente alterar o valor, aumentando a segurança do código. Por isso, const comercial é uma das formas mais utilizadas para receber argumentos em C++. Então agora vamos fazer alguns exercícios e exemplos de fixação dos conceitos visto até aqui. Exercício 1. Escreva uma função que exiba o lamundo. Chame essa função de exibir_texto, parênteses. Antes de ver minha solução, pause o vídeo e tenta fazer aí. Então aqui está a minha versão do código no VS Code. Como essa é uma função do tipo void, ela não retorna nenhum valor. Então a função void exibir_texto, parênteses, foi definida para exibir o texto Olá Mundo. E dentro da função main, ela é chamada através da seguinte instrução: exibir_texto, parênteses, ponto e vírgula. Vou rodar o código. Então o terminal exibe aqui Olá Mundo. Fez diferente? Coloque sua versão do código nos comentários. Exercício 2. Escreva uma função que retorne um número inteiro. Chame essa função de gerar_número, parênteses. Antes de ver minha solução, pause o vídeo e tenta fazer aí. Então aqui no VS Code, veja minha versão do código. Diferentemente do exemplo anterior, essa função retorna um valor, nesse caso, um número inteiro. A função
int gerar underscore número parênteses foi definida para retornar o valor 22 para o local onde a função foi chamada, no caso main, através do comando return. Dentro da função main, ela é chamada através da instrução cout gerar underscore número parênteses, ponto e vírgula. Vou rodar o código. Então é exibido aqui o número 22 no terminal. Se você fez diferente, coloque sua versão do código nos comentários. Exercício 3. Qual a saída do código a seguir? Antes de rodar o código, tente adivinhar qual a saída do código. Vamos ver a solução no VS Code. Então a função int2 parênteses foi definida para retornar o valor 5. Aqui na função main temos a variável int1 com o valor 3. Também temos a variável int3 que recebe o valor retornado pela função 2 parênteses somado ao valor da variável 1. Então o compilador substitui 2 parênteses mais 1 por 5 mais 3. Então o resultado final é 8. Vou rodar o código para ver se o resultado realmente é 8. Então realmente é 8. Então, quando uma função retorna um valor, esse valor pode ser utilizado diretamente em expressões, cálculos e atribuições, como qualquer outro valor do programa. Exercício 4. Qual a saída do código a seguir? Pause o vídeo e tente descobrir a saída do programa. Vamos analisar esse código no VS Code. Então, a primeira função do código é void a parênteses. Essa função não retorna valor e não recebe parâmetros, né? Os parênteses estão vazios. No corpo da função, temos o cout. Quando a função é executada, a letra A é exibida na tela. A segunda função void b parênteses também é uma função void e não recebe parâmetros. No corpo da função também temos um cout. Quando a função é chamada, o texto bb é exibido na tela. Na função main, temos a chamada da função a parênteses ponto e vírgula. O fluxo do programa sai temporariamente da main e entra na função a parênteses. A função a parênteses exibe a letra A. Depois do return, a função termina e o programa volta para a função main. Esse mesmo processo ocorre com as chamadas das funções b e a novamente. O resultado final na tela será a bb a. Vou rodar o código para ver se é isso mesmo. E o código, então, exibe aqui ABBA. Esse código é um exemplo de ordem de execução do programa e fluxo de execução. Exercício 5. Como seria a saída desse código? Não esqueça de pausar o vídeo e tentar descobrir antes de rodá-lo. Vamos analisar esse programa no VS Code. Então, a função double-A recebe dois parâmetros, B e C, ambos do tipo double. No corpo da função, a função subtrai C de B e retorna o resultado. Na main, temos a variável x, que recebe o valor da chamada da função a, entre parênteses, 4.0, 3.0. Então, B recebe 4.0 e C recebe 3.0. Dentro da função, a expressão B menos C vira 4.0 menos 3.0, resultando em 1.0. Então, double x vale 1.0. Também temos a variável y, que recebe o valor da chamada da função a, entre parênteses, 7.0, 5.0. Dentro da função, a expressão vira 7.0 menos 5.0, que resulta em 2.0. Então, double y vale 2.0. Na terceira chamada da função, na linha do cout, temos a, entre parênteses, x, y. Então, x tem o valor de 1.0 e y tem o valor de 2.0. Dentro da expressão, 1.0 menos 2.0 resulta em menos 1. Vou rodar o código para ver se é isso mesmo. Então, repare que o valor exibido é menos 1. Exercício 6. E qual a saída desse código? Pause o vídeo e tente descobrir antes de executá-lo. Vamos ver esse código no VS Code. Então, a função soma
recebe dois parâmetros, n1 e n2, ambos do tipo dobro. No corpo da função, a função soma n1 e n2 e retorna o resultado. Na main, temos a variável n3, que recebe o valor da chamada da função soma, entre parênteses 0.1, 0.2. Então, n1 recebe 0.1 e n2 recebe 0.2. Dentro da função, a expressão n1 mais n2 vira 0.1 mais 0.2, resultando em 0.3. Então, double n3 vale 0.3. A variável n4 recebe o valor da chamada da função soma, entre parênteses n3, uma outra chamada de função soma, entre parênteses 0.3, 0.4. Então, esse é um exemplo de função chamada dentro de outra função. Então, o C++ permite isso. O programa primeiro resolve a chamada mais interna, né, no caso aqui soma 0.3 e 0.4, e depois continua a execução da expressão externa. Então, dentro da função, a expressão vai virar n1 0.3 mais 0.4, resultando em 0.7. Em seguida, a expressão vai virar 0.3, que é o valor de n3, mais 0.7, que é o valor aqui da soma dessa função aqui, resultando em 1. Então, double n4 vale 1. Vou rodar o código para ver se é isso mesmo. Então, o programa exibe 1 aqui. Exercício 7. Mais um código para tentarmos descobrir a saída. Pause o vídeo e tente descobrir antes de rodá-lo. Vamos analisar esse código no VS Code. Então, a função void demonstrar underscore referência recebe o parâmetro a e b, ambos do tipo int. O parâmetro b vem com o e comercial, indicando passagem por referência. No corpo da função, temos o valor 1 atribuído a a e o valor 2 a b. Na main, temos o valor 3 atribuído à variável int a e o valor 4 atribuído à variável int b. Depois temos a chamada da função, demonstrar underscore referência, entre parênteses a, b. Em seguida, a linha do cout, exibindo a multiplicação de a e b. Como o parâmetro a da função é passagem por valor, o valor da variável na main, que é 3, não será alterado. Então, a continua valendo 3. Dentro da função, apenas a cópia recebe o valor 1. Já o parâmetro e-comercial b utiliza a passagem por referência. Então, a variável original int b, atribuição 4, muda para b, atribuição 2. Portanto, a multiplicação ocorrerá entre os valores 3 e 2, resultando em 6. Vou rodar o código para ver se é isso mesmo. E o terminal então exibe o valor 6. Exercício 8. E agora, qual será a saída desse código? Repare que a função main está no início do arquivo. Pause o vídeo e rode o código para ver o que acontece. Vamos analisar esse programa no VS Code. Então, vou iniciar rodando o código. Então, repare que o compilador gerou um erro, porque ele leu o código de cima para baixo e ainda não sabe que as funções a e b existem. Para resolver isso, vamos utilizar protótipos. Basta escrever os protótipos acima da função main. Dessa forma aqui. Antes de rodar novamente o código, vamos descobrir a saída do programa. Então, dentro de main, nós temos aqui o cout e temos a chamada de uma função dentro de outra função. A entre parênteses b, parênteses. Então, o programa precisa resolver a função mais interna, no caso é b parênteses, e depois a função externa, a função a. Na execução da primeira função, b, na definição da função, retorna o valor 3. Então, o compilador substitui a parênteses b parênteses por a parênteses 3. Agora a função a é executada. Então, o parâmetro da função int valor recebe o valor 3. Na definição da função,
a expressão fica return 3 vezes 2, retornando então o valor 6. Então aqui na linha original, o programa exibe então o valor 6. Vamos rodar o código para ver se é isso mesmo. Então o programa exibe aqui o valor 6. Vamos para o último exercício, exercício 9. Qual será a saída desse código com função que utiliza const? Vamos para o VS Code dar uma olhada nesse código. Bom, então aqui dentro da função main, temos a variável int x com o valor 10 atribuído. Em seguida temos a chamada da função, mostrar entre parênteses x ponto e vírgula. O parâmetro da função int e comercial número recebe o valor 10. Na definição da função, um cout exibe o número 10 na tela, né? Vou rodar o código para ver se o programa vai exibir o valor 10 mesmo. E repare que o valor 10 é exibido. Agora eu vou fazer uma mudança aqui na definição da função. Vou substituir a linha do cout por número atribuindo o valor 20. Vou rodar o código. E repare que o compilador ele gera um erro, porque o const impede que o valor da variável original int x atribuição 10 seja modificado pela função. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, nos apoie se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Compartilhe e deixe um comentário. É importante rever os 3 vídeos sobre funções e refazer os exemplos de códigos apresentados, para fixar bem os conceitos. Fico por aqui, obrigado e até o próximo vídeo.